Nós passaremos a ler agora um texto importante do John Locke. Eu estou escolhendo ele aqui justamente para ressaltar aqui que o Estado de Direito que surge através dos escritos dele e também do de Rousseau é essencialmente laico. Não tem mais aqui uma demanda religiosa, não tem mais a questão da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Aqui o Estado de Direito é fonte, é resultado exclusivo da razão humana. É o homem arranjando suas coisas por sua própria conta. E não deve ter interferência de crença nenhuma, de religião nenhuma. Então, esse texto se chama Carta acerca da Tolerância. São dois propósitos, na verdade. A primeira é ressaltar, então, esse caráter de laicidade do Estado. O segundo é falar de uma coisa da qual nós não nos vemos livres ainda, que é a questão da tolerância mútua entre nações, entre indivíduos de uma mesma nação. Assim, a história é um registro assim pontual de ódios. E os ódios nascem de fanatismos, em todos os lugares, de todas as demandas aí. Mas, sobretudo, de fanatismo religioso. Quando a gente adota uma determinada doutrina, a gente corre um sério risco de imaginar todas as outras pessoas como erradas, como infiéis. Isso pode acontecer na religião, mas pode acontecer também na ciência, pode acontecer na academia, pode acontecer inclusive no esporte, entre empresas, por exemplo, em canais de televisão, canais de mídia. Então, a tolerância, ela é uma coisa querida, mas que a história registra às vezes que a gente perde a mão dela. Eu queria mostrar, antes de mais nada, nós estamos atravessando um momento agora de um certo ódio à democracia. E os principais atores desse movimento de ódio é o que nós alcunhamos de extremistas. Tanto pode ser uma extrema-direita, que está crescendo, quanto também pode ser uma extrema-esquerda, que a gente viu no século passado, com as revoluções comunistas, impondo para as pessoas um regime à força, e que trataram sempre com brutalidade intelectuais que decidiam daquilo. E isso tanto no sistema capitalista quanto no sistema socialista. Assim, intelectuais sempre são perseguidos onde um determinado ideário político, uma ideologia, se torna dogma. Ele se torna uma religião. Porque a religião é um dado da vida das sociedades, onde cada uma existindo tem um corpus de doutrina, e esse doutrina é dogma para cada igreja, está bem assim. Mas aquele dogma não pode gerar, por exemplo, uma intolerância a tal ponto que você efetive em atos, no extermínio de outras pessoas, no assassinato de outras pessoas, ou até, às vezes, de comunidades inteiras. Então, esse texto também serve para isso. Tá? Queria mostrar para vocês, por exemplo, aqui, no Brasil. Há um historiador, professor da Unicamp, chamado Leandro Carnal, muito conhecido porque ele está sempre na mídia. Ele escreveu esse livro aqui, Todos contra Todos. E aqui tem uma bandeira do Brasil, num lugar aqui de ordem e progresso está escrito assim: o ódio nosso de cada dia. O que faz o Leandro Carnal aqui?
aqui ele está falando de alguns ódios, sobretudo do racismo brasileiro, programado, né, que exclui praticamente mais de 50% da população. Né, e a gente mantém essa estrutura que continua excludente. Né. Não é raro a gente ver na imprensa exemplos de pessoas que são abordadas de forma autoritária, né, ou de exemplos de pessoas que fazem questão de externar o seu racismo. Isso é intolerância. Né. Aqui também, ó, esse outro livro aqui, ó, Faces do Fanatismo. Esse livro aqui é um conjunto de textos, de artigos, né, cada capítulo aqui tem um exemplo do que seja isso. Esse livro foi publicado logo em seguida do atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, atentado terrorista, né, sob o comando de Osama Bin Laden. E ele vai falar aqui não só do radicalismo islâmico, mas também de todos os outros radicalismos que a gente tem. Por exemplo, aqui ele fala de racismo, né? E aqui tem uma foto aqui, ó, cidadãos norte-americanos da Ku Klux Klan, pessoas que veem, por exemplo, na população negra, né, algo de desprezível, algo que não merece viver. Então ele vai colocando isso, né? E inclusive depois ele fala do comunismo chinês, do stalinismo, né, a perseguição norte-americana por caçar pessoas assim, né, pelo mundo afora, né, os homens-bombas japoneses, né, os kamikazes lá da Segunda Guerra Mundial, né, de terroristas islâmicos, né, e aqui, ó, o grande terror no comunismo soviético. Então, estão analisando todos os radicalismos aqui. E os radicalismos são, assim, né, os baldes que a gente tem das intolerâncias. Eles são resultados das intolerâncias. E a gente precisa ter, assim, cuidado com isso. Né? Agora, ultimamente, no Brasil também, a gente se viu, né, com pessoas defendendo por toda a volta de uma ditadura, né, as pessoas abominando, pregando contra a liberdade que a gente tem de voto, né, de representação política. Né? Por exemplo, esse livro aqui, escrito por Yasha Mounk, né, O Povo contra a Democracia. Ele está analisando. No início aqui ele até menciona o caso brasileiro, né, que é assim o crescimento de uma extrema-direita que vê assim com bastante indignação, com bastante desprezo, as ideias liberais, as ideias que colocam todo indivíduo, né, para viver de uma forma deliberada. Né. A mesma coisa está neste livro aqui, né, de Timothy Snyder, ó, Na Contramão da Liberdade. Né, são autores que estão chamando a nossa atenção para esse momento histórico. Né. No século passado, a gente viu a ascensão do fascismo e do nazismo. Não tem sido diferente as insinuações nesse início de século. Esses dias atrás, numa pesquisa aí que foi vinculada na internet, assim, triplicou o número das pessoas que se declaram nazistas no Brasil. E o nazismo é muito claro para mostrar para a gente que o resultado de uma intolerância só pode ser um crime universalmente hediondo, que foi a eliminação de mais de 6 milhões de pessoas, né, de uma etnia só, no caso os judeus. E nem por isso a gente aprendeu. Outros holocaustos foram acontecendo ao longo da história, né, em diversas partes do mundo. Né? Então, é isso que esses autores mostram para a gente. Por exemplo, aqui tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Emile Cioran. Um livro dele belíssimo, que se chama História e Utopia. Ele tem um capítulo dele que eu recomendo, assim, né, que se chama Odisseia do Rancor.
E ele coloca, né, que se dependessem dos homens mesmo, né, se eles não tivessem um freio, não teria mais nenhum homem na face da terra. Né? Assim, ele está falando aqui mesmo da propensão que cada homem tem no sentido de ser intolerante, de não amar o outro, de não ser hospitaleiro. Né? Olha só o que ele diz. Ó. Aplicamos o melhor de nossas vigílias a esquartejar em pensamento os nossos inimigos, a arrancar-lhe os olhos e as vísceras, a espremer-lhes e a esvaziar-lhes as veias, a espezinhar e esmagar cada um dos seus órgãos, ao mesmo tempo que por caridade lhe deixamos o gozo de seu próprio esqueleto. Assim ele começa o capítulo. E vai mostrando como que se a gente não tiver uma consciência mesmo, a gente volta lá àquele tempo lá do Hobbes, em que o meu inimigo é muito claro, muito visível, e ao meu inimigo eu só desejo a morte. Né? Ao meu diferente eu só desejo a morte. Né? Eu só prezo mesmo aquilo que me é identitário. Né? A mesma coisa vai acontecer nesse livro aqui, ó, Fanatismo Ideológico, as origens dos cultos revolucionários, que é de Albert Mathieu. Ele vai comparar esses discursos intolerantes, né, se no âmbito da política, no âmbito da economia, ele vai dizer que são religiões. Né? Mas ressalto, por que religião? Porque é próprio da vivência religiosa de uma igreja, ela ter sua doutrina, e ela é acabada, é fechada, praticamente inquestionável, por quem está lá e aderiu àquela fé. Mas, num Estado laico, num Estado de direito, nada pode ser dogma assim. Né? Ainda que sejam princípios universais, né, que nos dão respaldo para a gente pensar o ser humano em todas as suas dimensões, em todas as suas ocasiões de vida. Né? E as pessoas precisam ter esses princípios, né, e por ali pautar a sua vida. Né? A intolerância, ela não é coerente, por exemplo, com os direitos do homem, que é uma coisa celebrada nesta época aqui. Certo? Então também esse texto tem essas duas finalidades. A gente falar da laicidade do Estado e falar também, né, aprender aqui de que a tolerância é uma coisa querida e necessária para a gente viver democraticamente. Tá bem? Então vamos à carta. Né? Então, para a gente ter assim, um motivo para olhar esta carta, né, aí nos slides que eu vou disponibilizar a vocês, eu coloco alguns fatos, né, que são frutos de intolerância, sobretudo de intolerância religiosa. Lá em 1572, né, da noite do dia 23 para o dia 24 de agosto, ocorreu um episódio bárbaro, conhecido como o massacre da noite de São Bartolomeu, né, ou a noite de São Bartolomeu. Né. Esse massacre aconteceu num contexto que vocês sabem que no século XVI, ali em 1512 mais ou menos, houve uma racha, né, uma ruptura assim, irreversível, né, no âmbito da Igreja Cristã. A Igreja Cristã era governada pelo Papa, e nós tivemos principalmente dois dissidentes, né, que fundaram uma outra ideologia religiosa. Esse foi o Martinho Lutero na Alemanha e o João Calvino na Suíça, parte francesa. E aí então os católicos chamaram esse pessoal, que foi crescendo, avolumando, de os protestantes. E os católicos acharam que por conta disso eles
poderiam fazer uma nova cruzada de massacre, de morte, de extermínio dos protestantes. Então nós vamos ter um período aí longo de uma guerra particular de católicos e protestantes, com episódios lamentáveis na história, né? Estão na história, enfim, depõem contra o próprio espírito do cristianismo, né? Então, essa noite de São Bartolomeu, né, aconteceu na França, lá em Paris, né? Os católicos resolveram sair às ruas naquela noite e matar protestantes, né? Foram assassinados. No amanhecer do dia 24, tinha mais de 5.000 mortos nas ruas, nas casas, né? A ponto do próprio rei, que sai para ver a situação, também ficar horrorizado com isso, né? E quem fez isso saiu para a noite como se estivesse prestando um grande favor a Deus, porque achavam que a religião católica, a Igreja Católica, era a igreja verdadeira, e que o restante, por não ser verdadeiro, era uma estratégia, né, do diabo, certo? Então, esse é um episódio que, a partir daqui, vai levar filósofos, não só o John Locke, mas também o Voltaire. Aqui, ó, o Voltaire também escreve um tratado sobre a tolerância, né, para falar contra esse pendor, né, que as pessoas fanatizadas tinham de resolver na violência as questões ali de divisão entre eles, certo? Aí nos slides eu coloco algumas imagens que vocês podem olhar. Uma outra situação, isso propriamente na Igreja Católica, que pode também servir de exemplo de uma grande intolerância, foi a instituição do Tribunal da Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Inquérito, ou ainda o Tribunal do Santo Ofício. Hoje ninguém mais chama disso, hoje fala Congregação para a Defesa da Fé, né? Mas, porque adocicaram o nome, mas no fundo é a mesma coisa. Com a diferença de que hoje igreja nenhuma pode condenar ninguém à morte, mas a Igreja Católica fazia isso, né? Depois, mais tarde, os puritanos nos Estados Unidos, os calvinistas, também fizeram isso. Então é muito comum as pessoas imbuídas de um fervor religioso querer reparar, né, aquilo que eles chamam de heresia em uma pessoa pelo extermínio da pessoa, né? Isso acontece na religião cristã, acontece na religião islâmica e em outras também, né? Isso é muito comum. Então, o Tribunal da Santa Inquisição começou lá no início do ano 1000, né? Lá no século XI, em 1184, na cidade de Verona. Começou com um papa chamado Lúcio III, né? E em 1198, o Papa Inocêncio III já havia liderado uma cruzada contra os albingenses, que são hereges do sul da França, e promoveu execuções em massa nessa cruzada. Imaginem vocês o Papa liderando uma marcha de guerreiros para combater à espada, né, aqueles que eles achavam que eram infiéis ou que eram hereges, né? Em 1229, sob a liderança do Papa Gregório IX, no Concílio de Toulouse, foi oficialmente criada a Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, 1229. Então, já no século XI, né, foi criado o Tribunal da Santa Inquisição, né? Em 1252, né, o Papa Inocêncio IV publicou um documento, né, uma bula chamada Ad Extirpanda, né, essa bula, né,
que foi fundamental na execução do plano de exterminar os hereges. Então, o Papa dando aval aqui para que se pudesse perseguir e matar hereges. O que é um herege? O herege é aquele que agenda, né, constrói uma outra tese que contraria, né, ou nega um dogma defendido pela igreja ou por uma religião. Né? Esse texto, né, essa bula papal, foi renovada e reforçada por vários papas nos anos seguintes. E em 1320, a Igreja, a pedido do Papa João XXII, né, declarou oficialmente que a bruxaria e a antiga religião dos pagãos constituíam um movimento e uma ameaça hostil ao cristianismo. Começa aqui um episódio assim, aterrador e lastimável de caça às bruxas. Né? E aí as vítimas maiores, né, são as mulheres. As mulheres acusadas de serem bruxas terminavam na fogueira, viravam carvão. A gente hoje está muito distanciado disso, né? Mas imagine você amarrar uma pessoa num mastro, né, um monte de lenha embaixo, e você queima porque acha que ali é uma filha do diabo, alguém que tem parte com o diabo, é bruxaria. Hoje a gente sabe que as bruxas, né, elas têm uma confissão religiosa. Né? Elas normalmente são pessoas que vieram da floresta, têm vida na floresta, têm um alto conhecimento de plantas medicinais, imaginam a natureza, cada uma com o seu sortilégio, com sua força, com sua alma. Né? Não é ameaça para ninguém, mas os cristãos achavam que era. E teve uma noite, por exemplo, nesse livro aqui, As Faces do Fanatismo, teve um dia que eles executaram mais de 400 mulheres. Né? Imagina, 400 fogueiras. Nem se juntasse todos os carrinhos aí que vendem espetinhos nas ruas aqui de Gurupi, nas esquinas, né, daria talvez a fumaça que aquele dia deu, né, aos céus, né, da Europa. Então, é isto. Né. Também queria mostrar a vocês um outro livro. Né. Tem um livro, né, por causa da questão das bruxas, mas dá só um tiquinho que esse livro está logo ali. Eu vou, está bem aqui numa estante, vou mostrar para vocês. Aqui. Esse livro aqui. Justamente aqui, ó. O Martelo das Feiticeiras. Né? Maleus Maleficarum. É um livro que foi escrito em 1484 por dois padres, né? São Henrik Kremer e James Sprenger. Eles propõem aqui, esse aqui é um manual de como fazer um inquérito às mulheres para comprovar se elas são bruxas ou não. Um livro, ó. Tem mais de 500 páginas. Esse livro passou a ser uma espécie de manual para as pessoas, assim, não deixar margem nenhuma para que essas bruxas sobrevivessem a um inquérito e a um julgamento. E a finalidade dela seria sempre, né, a fogueira. Certo? Tá. Também é parte dessa intolerância, né, um livro que a Igreja, né, de Roma fez, né, chamado Index Librorum Prohibitorum, né, o índice dos livros proibidos. Lá foi no reinado ali, no papado de Benedito XIV, ou Bento XIV.
penúltimo Papa era Bento XVI, né? Esse aqui era o Bento XIV, lá atrás. Esse livro foi instituído para dizer quais os livros que são proibidos de ler. Esses livros proibidos, obviamente, deviam ser queimados. Se escaparam, escaparam por textos, cópias clandestinas. Mas era isso que eles faziam. Tudo isso aqui é intolerância. Né? E depois, nos slides seguintes, eu mostro para vocês alguns instrumentos de tortura que eram usados durante o inquérito. A igreja ela fez uso da tortura. A tortura foi um instrumento, um meio de fazer a pessoa confessar um crime. Que a gente sabe hoje que é um meio que não prova nada, porque a carne, quando ela é testada, normalmente ela se trai. Ela pode também confessar aquilo que ela não fez. Então, a tortura hoje ela é abominada por qualquer instituição que seja democrática, que seja de direito. E ela é uma tentação. Se até a igreja lançou mão dela, imagina um Estado laico que não tem a ideia de um Deus para repugnar aquilo. De um cristianismo que pregue amor, enfim. Então, vocês vão ver ali desde instrumentos de empalamento, instrumentos cortantes, instrumentos macerantes, perfurantes, enfim, vários instrumentos de tortura. Na Bélgica tem uma cidade chamada Gende, lá tem um museu da tortura. É incrível como a mente humana, em termos de projeto, conseguiu, assim, arquitetar tantos instrumentos de tortura. E o objetivo era produzir dor, porque achava que se alguém suportasse a dor, era porque Deus ajudava o inocente. E se ela não suportasse, é porque ela era devedora de algo. Isso é um episódio da história que a gente gostaria de não ver repetido, mas a tortura, ela jamais deixou de existir. Ela é uma tentação. Hoje, tortura é qualquer agressão que você faça a uma pessoa, sobretudo se ela é aprisionada, assim por diante. Então aí tem vários instrumentos para vocês darem uma conferida, E aí nós estamos falando aqui de épocas, Vai aparecer também nos slides, que é o caso aqui do Voltaire, o caso Calas, O Calas, ele nasceu em 1698 e 1762. Foi o caso, por exemplo, que fez com que certos intelectuais, como Voltaire, deixasse apenas de ser um filósofo de gabinete e saísse mesmo em defesa de pessoas, em defesa dos casos, para mostrar o quão desumano era aquilo. O que aconteceu com Calas e sua família? Calas era um protestante que teve um filho que se suicidou. Estavam jantando em casa, o filho disse que ia para a rua, mas não saiu para a rua, ele foi lá até no vestíbulo, que é aquele compartimento que se guarda casacos e tudo mais, pendurou uma corda lá no estrado, no teto, e se enforcou. E as pessoas continuaram lá. Quando viram que ele estava morto, a notícia correu à cidade, e o pessoal começou a boataria de que o menino não tinha se suicidado, mas que o pai o tinha enforcado porque o menino queria voltar a ser católico e o pai não permitiu. Resultado, esse boato foi tomado como verdade, serviu como acusação. Calas e sua família foram para a cadeia, estavam prestes a ser condenados à morte pelo tribunal, e o Voltaire, aí ele fica indignado, ele entra na causa. Mesmo assim, Calas foi executado. Então, isso só ocorre porque havia uma intolerância religiosa.
né? Estava dentro desse contexto de intolerância religiosa, né? Agora, para a gente não ficar só lá no episódio de Idade Média, de início de Idade Moderna, vamos dar uma olhada aqui no século XX, que é o século que nós deixamos recentemente para trás, né? Há 23 anos atrás. Olha só, na Guerra Civil Espanhola, o pessoal usava de tortura. Tem uma foto aí do uso de um garrote, né? O pessoal torturando mesmo presos, né? E o objetivo era a confissão, né, de onde estavam os soldados ou que estratégias teriam, assim por diante. Em 1895, já quase na virada para o século XX, nós tivemos o Holocausto Armênio, né? A população armênia lá da Turquia, que é uma etnia que vivia lá, foram mortos, exterminados, né? Isso é um holocausto. Também é fruto de intolerância, né? Aí tem uma foto, né, com a cabeça cortada de diversos professores, 8 professores armênios, né? Coisa assim comum. Também, aqui já quase no início do terceiro milênio, né, nós vamos, em 1994, nós vamos ter assim, um genocídio em Ruanda, na África, né? Uma etnia lá, um brigante entre Tutsis e Hutus, né? Uma etnia se volta contra a outra e tenta exterminar a outra a golpes de facão. Vocês podem ver isso num filme famoso chamado Hotel Ruanda, que inclusive a gente vai passar no Filosofia e Cinema neste semestre, né? No final são quase 200 mil pessoas mortas a facão, né? Tem sobreviventes até hoje desse pessoal, né? E foi assim, a ONU demorou a fazer interferência. No resultado, vocês vão ver, lá tem uma escola, por exemplo, que virou um museu de ossos dessas pessoas que foram mortas a facão, né? Assim, vê muita gente. É um holocausto, né? Que, claro, 200 mil pessoas, né? Se a gente conta que 6 milhões de judeus foram exterminados, o pessoal dá muito mais visibilidade ao extermínio em campos de concentração dos judeus. Mas nós não paramos de perceber isso na história, né? Até o presente momento, a gente ainda contabiliza esse tipo de ação intolerante, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, falando de Ruanda, eu encontrei esses dias atrás este livro aqui, do Totschmann, né, da editora Aine, aqui. Hoje vamos falar de morte. Esse livro é de um jornalista polonês que resolveu voltar a Ruanda 10 anos depois desse fato. E foi atrás das crianças sobreviventes desse massacre, desse extermínio, né? Crianças que tiveram marcas, né? Foram cortadas a facão, mas que não morreram, que perderam os pais nessa situação. E aí ele faz uma consideração disso, né? 10 anos depois, né? A capa do livro é assim, não tem nada escrito nela, só que é um jeito diferente da editora trabalhar, né? Hoje vamos desenhar a morte. Esse é o título, né? Corrijo aqui. Hoje vamos desenhar a morte. Então, esse é um trabalho de rememoração. Pensar nas intolerâncias, pensar na história e fazer um juízo moral devido da situação é também um pontapé para a gente atuar no sentido de não aprovar, não colaborar e não dar ousadias para que essas coisas se repitam. Então esse é um propósito da leitura deste texto, tá? Da Carta sobre a Tolerância, do John Locke. Vamos a ela então, no próximo vídeo.